A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas aqui no nosso canal. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a Escola Dominical e estamos aqui no YouTube semanalmente ajudando professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, presidentes, alunos e todos que amam a Escola Dominical com as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo, que é muito importante para nós, deixe o seu comentário, que ele vai começar a aparecer aqui sim, o seu comentário vai aparecer por aqui no finalzinho da aula, tá certo? Fale para nós de onde você nos assiste, deixe perguntas, deixe sugestões e pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar então mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A compreensão clara do que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que decide seguir a Jesus, que deseja seguir a Jesus. Os objetivos é mostrar o que é o reino de Deus, saber o que não é o reino de Deus e compreender que precisamos viver de acordo com o reino de Deus. A leitura bíblica em classe está em Lucas 17, versículos de 20 ao 25. Introdução aqui da nossa aula. Quanto tempo e energia as pessoas perdem confundindo preferências pessoais com o reino de Deus? Nós vamos ver que uma coisa tem nada a ver com a outra aqui hoje, hein? Muitos erroneamente não desejam mais congregar, quando nossa vocação é para servir a Cristo em uma igreja. Aí na sua igreja você tem jovens que já não estão indo mais à igreja. Você percebe aí na tua sala de aula jovens que se simpatizam com os desigrejados? Olha só, a igreja de Cristo, os servos de Deus, os membros do corpo de Cristo são chamados para viver em unidade, para viver em comunhão. E viver em unidade e viver em comunhão é andar junto. É caminhar junto, é frequentar sim uma comunidade para ter comunhão com os irmãos, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Atos 2, do 42 ao 47, deixa muito claro o próprio... Gente, não tem dúvida, tá certo? Os argumentos de quem não quer ir para a igreja são argumentos furados, ok? Senão Jesus tinha escolhido um discípulo em cada lugar e cada um fazia seu trabalho. Não, ele escolheu 12, reuniu os 12, andava com os 12, fora muitos outros discípulos que o acompanhavam. Então, o ser igreja, o estar na igreja... frequentar um ambiente de culto é essencial para os salvos. Aliás, é uma das identidades dos salvos, é viver em comunhão, é viver em unidade. Efésios 4:11 vai dizer que ele deu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, doutores, até que cheguemos à unidade da estatura perfeita de Cristo. Ou seja, a Bíblia, irmãos, está recheada de conteúdo para mostrar que nós precisamos caminhar lado a lado, sendo pastoreados e cuidando uns dos outros, tá certo? Então, nós vamos ver aqui hoje o que é o reino de Deus, aqui no nosso primeiro tópico, o que é o reino de Deus. A simplicidade do evangelho do reino. O reino de Deus é uma experiência, você pode anotar aí a primeira coisa, o reino de Deus é uma experiência descomplicada, simples, mas não é simplória, certo? Esta experiência ela está facultada a todos os seres humanos. Todos os seres humanos são chamados a participar do reino. E o evangelho, ele é para todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, tá? E o maior pressuposto para seguir a Jesus é a humildade. Não é o dinheiro, condição social, capacidade cognitiva, nada disso. É a humildade. A humildade de reconhecer que precisa de um Salvador. Por isso que o apelo deve ser feito para que a pessoa se renda a Cristo. Você quer
entregar a sua vida a Jesus, não é? Então, portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. Agora, Jesus estava diante dos religiosos de sua época, mas aqueles eram incapazes de percebê-lo. Aqueles indivíduos não conseguiam acreditar que o filho de um simples carpinteiro, proveniente de Nazaré, poderia ser o Messias que eles tanto ali esperavam, não é? Eles estavam olhando para um reino político, um reino que tivesse a ver com a condição que eles viviam e não com questões espirituais. Então, os membros dos partidos religiosos da época trabalhavam hipocritamente, esforçavam-se para serem vistos como piedosos e santos quando não passavam de profanos cegos por poder, tá? Então eles não tinham nada a ver com a expectativa de Deus em relação ao tipo de liderança que eles deveriam exercer. Precisamos ter cuidado, no entanto, nos nossos dias, porque está se colocando na conta da religiosidade aquilo que é a palavra de Deus. Então, quando alguém vai corrigir alguém, o jovem já grita de lá para cá, seu religioso. Não, não é ser religioso e nem legalista, ok? A Bíblia nos tem aí um padrão de conduta que deve ser seguido. Agora, a grande diferença é que nós devemos ajudar as pessoas, corrigir as pessoas, na mesma medida em que nós estamos dispostos a nos corrigir, a sermos corrigidos e acertarmos nossa trajetória também. Para os incrédulos, o reino de Deus é só uma promessa lançada ao vento. Para os discípulos de Cristo, é uma realidade encarnada e já vivenciada hoje. Os fariseus, assim como os discípulos de Jesus, em determinado momento de suas jornadas, não tinham maturidade espiritual suficiente para perceber que a transformação prometida pelos profetas no Antigo Testamento não iniciaria com uma mudança governamental, como a restauração política de Judá, mas com a libertação dos corações da opressão do inferno. Então, interessante, eles tinham muito conhecimento, mas pouca sensibilidade. Eles tinham muito conhecimento, mas lhes faltava discernimento. Tá? Então, os fariseus religiosos, eles são marcados por gente que tem conhecimento, mas não tem sensibilidade, não tem discernimento daquilo que Deus de fato quer fazer. E aí eles acabam confusos, porque com tanto conhecimento, eles não enxergam aquilo que pessoas com menos conhecimento às vezes enxergam, mas isso não tem a ver com o conhecimento em si, glória, mas com a humildade de reconhecer que precisa da graça, que precisa ser sensível à voz de Deus e ao que Deus quer fazer, ok? Então, o problema não é o conhecimento em si, é a falta de humildade em reconhecer que precisa abrir os olhos para discernir, para entender aquilo que Deus quer fazer, certo? Agora, então, o reino de Deus é essa experiência. Nesse primeiro tópico, nós podemos resumir esse primeiro tópico. O que é o reino de Deus? É uma experiência pessoal de transformação. O que é o reino de Deus? É uma pessoa, Jesus Cristo. Não é a igreja, não é o quadrado, mas é na igreja, é na denominação, é entre os crentes que nós aprendemos o que é o reino e manifestamos o reino de Deus na terra, ok? Então, não é as quatro paredes, mas é lá que somos orientados, que somos ensinados, que vivemos e que manifestamos o reino de Deus, que é mais do que as quatro paredes, que é mais que uma denominação. O reino de Deus é uma pessoa, se chama Jesus Cristo e, portanto, o reino de Deus é uma experiência de transformação de vida. E por que não dizer que o reino de Deus é uma experiência de transformação de destino, certo? Então, ingressar no reino de Deus é aceitar a mudança do nosso destino, de destinados ao inferno para destinados
aos céus. Muito bem, você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, que é muito importante para nós, e deixe o seu comentário, que ele vai aparecer aqui no final do vídeo, ok? No final do vídeo, seu comentário vai aparecer aqui e é muito importante para nós, e clica aí no valeu também. Vamos lá agora no tópico 2, o que não é o reino de Deus. Não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. Vivemos em um tempo difícil, uma época de muitos desentendimentos, assim como nos dias atuais. Paulo enfrentou um conflito entre grupos intolerantes em Roma. Nos capítulos 14 e 15 de Romanos, somos apresentados a um enorme alvoroço que se originou entre aqueles irmãos. O cerne de todo o problema era um debate a respeito da obrigatoriedade da observância de prescrições dietéticas pelos cristãos não judeus. Parte da igreja cristã em Roma entendia que era necessário se abster da ingestão de carne por questões cerimoniais e culturais. Já para outra parcela daquela igreja local, tal renúncia não passava de um exagero cerimonial sem valor. Tá? Agora, Paulo se tornou ali um mediador, não é, desse conflito. E ele não tomou parte em nenhum dos lados. Lembrando que o dever de todos era se edificar mutuamente com amor e humildade. Ele não foi omisso. Ele foi cristão, comedido, sábio e amoroso. Então, por exemplo, existem questões que para nós assembleanos é pecado. Para nós assembleanos é pecado. Para nós. Tá? Eu vou aqui citar um exemplo. Por exemplo, fala para nós como que é aí na sua cidade, por exemplo. Existem cidades que o pastor, a diretoria da igreja entende que é pecado ir ao cinema, por exemplo. Então, nesta cidade, principalmente no norte, os crentes são proibidos pela direção da igreja de irem ao cinema. Veja. Agora, preste atenção. Olha o que Paulo diz em Romanos 15:2. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para aperfeiçoamento dele. Então, veja. O que acontece? Nesta cidade é proibido. Aí o irmão fica sabendo que numa outra cidade, num outro estado, lá não é proibido. Ele olha para esse outro estado e diz assim, esse povo aí agora é tudo frio, esse povo aí é tudo carnal. Não, ok? Então é preciso haver aí um equilíbrio naquelas questões que biblicamente não existe uma proibição, não existe em si algum pecado, certo? Então, aqueles que achavam que não tinham que se alimentar, que não tinham, Paulo falou, ok, mas ao mesmo tempo, aqueles não têm problema, ok? Agora não façam disso motivo para dizer, olha, eu sou mais crente do que vocês. Aí não. O reino de Deus não deve sofrer, jamais torna imprescindível o que é supérfluo. Interessante. Para o apóstolo, aquela igreja estava enfrentando uma perigosa situação. Não em virtude de uma questão alimentar, mas pela terrível confusão entre aquilo que é essencial e o que é fútil, não é? Como já havia sido discutido no Concílio de Jerusalém, sem polêmica, hein? Mas, por exemplo, barba, pode barba, não pode barba. E aí a gente pega a Bíblia para provar que é pecado usar barba, irmão. Ou faz favor. Entendeu? Aí você olha para uma igreja que os jovens usam barba. Esses jovens aí com barba. Meu irmão, não torne imprescindível o que é supérfluo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Paulo nada mais fez em Roma do que renovar entre aqueles irmãos as orientações basilares da boa convivência cristã. Paciência, misericórdia e empatia. Nossa missão é muito importante. Não podemos perder tempo com provocações uns contra os outros, difamando os irmãos e gerando ataques mútuos, certo? Então, por conta destas discussões vazias e supérfluas, o reino, aquilo que é essencial, deixa de ser ensinado, de ser instruído, por conta daquilo que muitas vezes é supérfluo, né? Eu citei aqui o exemplo do cinema, citei aqui o exemplo da barba, e tem outras questões aí
ok? Então, pesa-se muito sobre isso, às vezes, e não se ensina aquilo que de fato é doutrina e, portanto, é universal. E eu penso assim, irmãos, aonde falta instrução, sobra imposição. Você pode anotar aí? Anote aí, por favor. Nos comentários, por favor, escreve aí. Onde falta instrução, sobra imposição. Aonde sobra instrução, transborda a instrução, é quase desnecessário a imposição. Porque a instrução, irmão, é a palavra mexe, a palavra muda. E a palavra amolece os corações. E aí quando você precisa falar algo, não precisa nem impor. Você fala algo, olha, eu acho que esse comportamento não é adequado. Como os crentes estão instruídos na palavra, alimentados na palavra, bem nutridos na palavra, eles recebem com facilidade. Do contrário, se falta instrução, sobra imposição. Então, o que é o reino? São todas ações originadas no amor, que promove justiça, paz e alegria para a glória de Deus, ok? Nunca abandone a alegria que vem do céu por momentos efêmeros de prazeres fugazes. Então, é tudo aquilo que promove a alegria? É tudo aquilo que promove a alegria e glorifica a Deus. Ou seja, 1 Coríntios 10, 31 e 32, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, se o momento de alegria, se aquela situação de alegria, ela glorifica a Deus, ela não provoca escândalo ao evangelho, ela não envergonha o evangelho de Cristo, é um bom sinal de que deve ser um bom comportamento, uma boa atitude. Do contrário, cuidado. Até tem aquela frasezinha, né? Se te faz feliz, não é pecado. Cuidado. Tem muita gente feliz no inferno e muitos a caminho de lá. Por isso que o cristão ele é pautado pela palavra de Deus. Romanos 12, 2, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é boa porque ela vem de Deus e Deus é bom. Ela é perfeita porque ela não nos autodestrói. Ou seja, eu não preciso fazer algo que me destrói, um vício, uma bebida para eu me sentir feliz. Não. E ela é agradável porque ela agrada a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se trata dele, não é sobre nós, é sobre ele. Glórias a Deus. Tópico 3 aqui na nossa lição. Tópico 3 aqui na nossa lição. Já se inscreveu, irmão? Inscreva-se, crente. Inscreva-se. Ative as notificações. Dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Viver no reino. Os superapóstolos e o império da morte. Paulo constatou um grave problema na igreja em Corinto. Um pernicioso grupo de indivíduos rebeldes, insubmissos e arrogantes. Aqueles a quem Paulo denominara ironicamente de superapóstolos. Eles estavam promovendo crises relacionais e contendas por poder entre aqueles irmãos. Então, né? Para o apóstolo, esses embusteiros que se anunciavam como verdadeiros representantes de Deus, nada mais eram do que falsificadores da palavra. Tá? Então, muito cuidado. Lembra que a igreja de Corinto, ela era uma igreja que se gabava de ter entre os seus participantes todos os dons. De nenhum dom eu tenho falta. Pois bem, nesta igreja havia a oportunidade para este tipo de pessoa, não é? Pessoas com muitos dons. Por isso que é preciso tomar muito cuidado com a performance. Qual que é o problema do dom? É que o dom celebra a performance. E a gente muitas vezes se deixa levar pela performance. Nossa, como Deus usa. Nossa, como cuidado. Mais importante que performance é caráter, tá? Performance pode impressionar muitas pessoas, mas caráter impressiona a Deus. Performance é o que eu sou no altar, caráter é o que eu sou fora dele. Performance é o que eu mostro 45 minutos, 1 hora no altar. Caráter é 24 horas por dia, de segunda a segunda. Paulo, de uma forma eloquente,
caracteriza o modo como devemos servir ao reino de Deus. Nossos juízos acerca dos outros devem ser carregados da misericórdia de Cristo. Caso contrário, não passam de acusações covardes e injustas contra as filhas e filhos de Deus. A vida do reino é de dedicação e doação ao outro. Quem vive no egoísmo serve ao maligno, nunca ao Altíssimo, não é? Então, o reino de Deus, ele é marcado por misericórdia, inclusive para com aqueles que erram. Tem um texto aqui em Gálatas 6 que eu amo demais, porque ele diz assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. O reino de Deus, ele é marcado por misericórdia. Quando alguém erra, quando alguém falha, nossa missão é ajudar esta pessoa a ser restaurada e não pisotear esta pessoa, não é? Então é importante nós analisarmos as qualidades do reino de Deus. Para quê? Para desmascarar o estilo de vida reprovável daqueles que, de modo arrogante, tentam trazer confusão sobre a igreja de Cristo, tá? Então, gente que se mostra muito usado por Deus, né? O super apóstolo, mas que vivem criando confusão e contenda, não merece a nossa atenção. Nós precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar sobre isso. Por fim, mas não menos importante, Paulo denuncia o caráter meramente retórico dos discursos daqueles crentes que estavam inchados. Não nos esqueçamos, o cristianismo é uma experiência espiritual mediada pela palavra. Todavia, a encarnação do Verbo é um fundamento inamovível da nossa fé. O convite para ser discípulo de Cristo aponta para uma vida na qual as palavras demonstram sua força e validade ao tocarem no mundo. Nosso Cristo não foi apenas um reprodutor de histórias, ele viveu tudo o que pregou e fez. Então, o caráter do integrante do reino de Cristo é a coerência entre aquilo que fala e aquilo que vive. Nós não apenas devemos procurar pregar o que vivemos, mas também viver aquilo que nós pregamos, não é verdade? Então é interessante que nós entendamos isso, né, de uma forma assim poderosa, que a nossa pregação, que o nosso discurso não seja vazio de exemplo, não seja vazio de prática, não é? Por isso que Paulo escreve, Lucas escreve, Atos 1:1, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus fazia ensinando e ensinava fazendo. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma grande lição para todos nós. Não é uma coisa ou outra, não é pregar ou viver, é pregar e viver. Não é falar ou praticar, é falar e praticar, praticar e falar. As duas coisas caminham juntas, são como dois pedais da mesma bicicleta, dois braços de um mesmo corpo, dois ouvidos de uma mesma cabeça, precisam caminhar juntos. Portanto, os arrogantes não representam o reino. E ele conclui aqui o terceiro tópico dizendo que a nossa pregação deve ser complementada com os sinais que foram apontados pelo próprio Cristo. As palavras que portamos têm poder para mudar a realidade, o mundo aqui e agora. Amém, meus amigos? Mais uma aula linda da Escola Dominical. Espero que tenha lhe ajudado. Por isso, inscreva-se, assista, curta, compartilhe, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que vai começar a aparecer aqui já já. Forte abraço, ótima semana. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.